Informações dos ingressos serão através das células, tá legal, pessoal? Então procura aí, se você não está em célula, procurar um líder, procura um pastor aqui, dá um jeito aí, tá legal? E lembrando que a procura está sendo muito grande, porém eu vou tentar reservar hoje ainda, saindo daqui, já colocar 1000 ingressos reservados pra gente, beleza? Vamos lá, Lucas capítulo 9, verso 57. Eu queria acabar em 40 minutos a primeira parte. Esses dias eu ouvi alguém de muita relevância no meio evangélico, e ele dizendo que a igreja moderna, como ela tem que ser, dando um conselho para outros pastores. E eu falei, Senhor, a minha admiração às vezes ela fica limitada por um certo tipo de pessoas, porque ele está com 4, 5 cultos na igreja no dia, mas não tem uma palavra corretiva de doutrina, na qual restringe o pecado no meio da igreja, né? A palavra só de vitória, etc. e tal, mas até então, amém. Mas ele falou que o culto hoje tem que ser de 30 a 40 minutos, senão as pessoas não vão vir a segunda vez num culto. Eu falei, ele não conhece Rehoboth. Não conhece. É muito formal isso, 30 minutos. A pessoa nunca vai faltar, ela vem até sem vontade. 30 minutos a gente está aquecendo, irmão. Vamos lá. Capítulo 9, verso 57 de São Lucas. Nosso tema de hoje é, bota o tema por favor, amigo, obrigado, o preço da liberdade, o som da liberdade. Nosso tema de hoje é, tá aí, pronto? Acho que é o preço da chamada, é isso? Legal. O preço da chamada, tem preço? Alguém vai dizer não tem preço, tem valor, né? Sei lá, seja qual for o que você quer utilizar aí como ferramenta para entender, mas existe um preço, senão muita gente faria, irmãos. E o preço não é pagamento, o preço é anulação de si próprio, né? É perder alguns sonhos seus. Chamada não tem nada a ver com o seu sonho. A chamada, na verdade, ela vai conflitar os seus sonhos, né? A chamada, ela vai disputar com o seu sonho, porque ela tem que ser mais do que o teu sonho, mais do que o teu desejo, entendeu? Talvez você fale assim, não, eu tenho algo dentro de mim que Deus colocou, é a minha chamada. Não, de repente é o teu ego, o teu eu. Depende do que Deus quer de você, não é nada. Eu estava vendo um autor em que ele faz falei para alguém hoje, ele faz uma analogia ao oceano, e me parece que tinha um peixinho em que já nadava nas proximidades do oceano, e o sonho do peixinho era entrar no oceano, né? O sonho do peixinho era entrar no oceano. Aí de repente esse peixinho foi convidado por um peixão e tal, e chegou no oceano. Aí ele falou, pô, isso aqui é o oceano? É, isso aqui é o oceano. Pô, é igual lá, não tem graça. Mas o interessante dessa história contada, ou criada, é que tanto o oceano quanto onde você habita é águas. E a gente precisa valorizar as águas no qual nós estamos mergulhados. O que eu quero dizer com isso é que a gente já faz parte de um grande avivamento, em que já está acontecendo de forma mundial, que significa as águas. Estamos aqui. Talvez você não está na utilização do que Deus tem para a tua vida ministerial, porque para muitas pessoas pastor é púlpito, não. Para muitas pessoas ministério é destaque, não. E eu quero convidar essa igreja hoje a valorizar as águas no qual o Senhor já te colocou, o Senhor já te chamou. Fazer a obra de Deus já estar nas águas, e não vai mudar nada se você for para o oceano, porque você tem que ser grato naquilo que você já faz. Está comigo aí, não? E o preço da chamada que nós iremos colocar hoje está dentro dessa cronologia dos evangelhos. A gente vai dar um pulo muito grande. Falamos de João, né, capítulo de número 8, quarta-feira passada. E domingo foi o quê, pessoal? Domingo foi Rehoboth, foi um extra, né? Foi devido à nossa inauguração de lá. Então, Lucas capítulo 9, que é o próximo assunto de ordem cronológica, versículo de número 57, obrigado, amigo. Diz assim: quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus, eu te seguirei, onde quer que você vá. Verso 58, Jesus respondeu, as raposas, elas têm onde morar, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa lhe disse, siga-me. O homem, porém, respondeu, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus respondeu, verso 60, essa pessoa, Jesus disse para ele, deixa que os mortos sepultem seus mortos,
Você, porém, deve ir anunciar o reino dos céus. Versos 61 e 2. Outro ainda disse: eu seguirei, mas deixa antes que eu me despeça da minha família. Mas Jesus disse a esse: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto ao reino dos céus. Meu desejo é que Deus fale, como sempre falou nesse lugar, mas de uma forma extraordinária, onde nós, não é o pulo que nós iremos dar, não é o arrebatamento de sentido, não é o tamanho do glória, mas é a mudança aqui. E a mão não sair do lugar de onde Deus te mandou. Que Deus fale tremendamente nessa noite aos nossos corações. Pedimos a habilitação do Espírito Santo para que as palavras sejam ferramentas no qual possa encaixar dentro de cada necessidade e pensamento. Até você que veio para aqui hoje querendo ouvir outro tipo de palavra, porque teu assunto é diferente, que o Espírito Santo traga agora essa prioridade na sua vida. Do reino primeiro, as demais coisas sejam acrescentadas sobre a sua vida. Consagramos esse ambiente, essa geografia nas mãos do Senhor e declaramos que todo principado e potestade que tenta entrar e setar qualquer um de vocês aqui seja repreendido em nome de Jesus. Entregamos esse ambiente de culto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e damos liberdade para que Deus fale através das ondas desse som hoje a cada coração aqui inclinado a ouvir a voz dele, em nome de Jesus. Bom, o preço da chamada. A gente tem 3 pessoas cujo qual é colocado de forma expositiva sobre servir a Jesus. Então eu quero diluir os 3 e depois caminharmos mais por entre essas linhas. Quando nós olhamos aqui, Jesus estava caminhando, então é um assunto real. E alguém disse, eu te seguirei por onde quer que você vá. Alguém disse, o Lucas, ele não disse quem é esse alguém. E como os evangelhos se cruzam, a maioria deles falam a mesma coisa, e um tem a visão ótica daquilo que o outro não teve, ou a informação primeiro, eles não foram escritos nos mesmos dias, e nem meses e nem anos. Foram escritos, o Lucas até foi o último, então ele pegou um assunto de Mateus, pegou um assunto de Marcos, e escreveu aqui. Então, o Lucas, ele traz para a gente aqui uma narrativa mais completa que todos os outros. Porém, tem algo que o Mateus trouxe que ficou, na minha concepção, em falta. Talvez o Lucas falou assim, não importa quem disse, todo mundo diz, todo mundo pensa assim. Não, eu quero saber quem, para me julgar a balança. Porque alguém que não tem chamada, dizer que não quer aceitar a chamada, não vai mudar em nada. Agora, alguém que tem a chamada, alguém que tem um peso, negar, a gente olha a divisão de ótica diferente, sim ou não, pessoal? Sim ou não? Por exemplo, Flamengo perder no Morumbi, não vai ser grandes revelações. Agora, perder no Maracanã, não, olha para isso, tem lógica, tem lógica. Então eu preciso saber qual estádio que o meu time está jogando, porque se eu olhar o estádio, parece uma coisa corriqueira que eu vou dizer, mas é uma coisa incabível. Eu estou trazendo para a gente entender o que eu vou falar aqui agora. Por exemplo, jogar no Maracanã, com casa cheia e com o time que tem, é inadmissível perder, sim ou não? Olha para a pessoa que está do seu lado, morde ela. Só quem acompanha futebol está entendendo qual é o motivo da mordida. Presta atenção, irmãos, presta atenção. Olhando por essa lógica, olhando dessa forma em que a gente fizemos aqui uma analogia do que houve agora, o brasileiro é futebolístico, o carioca então nem se fala. Olhando para aqui, o texto diz que alguém, agora aqui, vamos entrar de novo aqui, quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus, eu te seguirei por onde quer que você vá. Eu quem? Quem é esse sujeito? Apenas está aqui, eu. Então foi um diálogo entre essa pessoa e Jesus no meio da multidão. Agora o Mateus, no capítulo 8, trata o mesmo assunto. Ele diz assim, Mateus capítulo 8, verso 19, quem achou, diga amém. Como você achou? Está no telão, né? Então, 1, 2, mestre da lei disse, mestre, eu te seguirei onde quer que você vá. Agora eu vou pegar esse sujeito que também não tem nome, mas tem função.
do mestre da lei. O mestre da lei é escriba. Quem é o escriba? Aquele que tem habilidade, aquele que entende, aquele que transmite, aquele que escreve, aquele que tem uma assembleia, ele que vai ditar a assembleia toda, aquele no cujo qual entende o que todo mundo fala, escreve tudo, aquele que é responsável pelos manuscritos. Então uma pessoa que tem contato com leitura se torna uma pessoa inteligente, uma pessoa que é cabível de muitas informações. E ele tanto aqui escrevia para o que é religioso, também para o que era político. Então é uma pessoa que entende todas as esferas. E essa pessoa aqui, que não tem nome ainda, mas tem a função, chamado mestre da lei, ele falou: eu te seguirei por onde você for. Então, alguma palavra em que Jesus estava ditando a ele, veio como flecha no coração daquele cara, que ele falou assim: eu preciso seguir esse homem. E a gente lidar com esse público aqui, pessoas experientes, talvez nós estamos falando aqui para policiais, para pessoas do governo, para professores, talvez estamos falando para pessoas importantes, cujo qual tem o mesmo número de pessoas no qual ele é líder dessas pessoas. Então a gente possa estar falando para aqui, para pais, para mães, para avós, para tataravós, para pessoas que são responsáveis e são pessoas de destaque naquilo que elas fazem. E esse tipo de pessoa é chamado mestre da lei. Mas a mensagem de Jesus veio e tomou o coração desse homem. Só que entre o que eu falo, eu preciso esperar o que Jesus vai me responder. E o que Jesus respondeu para esse homem foi no verso 58 de Lucas capítulo 9, voltando ao nosso texto principal. Jesus respondeu: as raposas têm todos os lugares, as raposas têm tocas para morar, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde requer encostar a sua cabeça. Escriba não é um homem aleijado, um cego, alguém que vive pedindo esmola. Escriba, ele está entre as pessoas mais importantes dessa época. Qualquer reunião que o melhor buffet da cidade está sendo colocado, as pessoas de máxima importância estão reunidas para tomar decisões, sejam espirituais, sejam elas governamentais. Quem é que vai ditar isso tudo? O escriba. E Jesus está dizendo: você tem noção do que você está querendo fazer? Você está cabível a uma diminuição da sua vida? Me seguir, você vai sair por muitas vezes, não vai conseguir voltar para casa. Me seguir, você não vai colocar a sua cabecinha naquele cabeceiro de pluma de ganso. Me seguir, você não vai ter a condição, talvez, de ligar o teu chuveiro e escolher uma água quente ou uma água fria. Me seguir, você vai ver no fim da tarde os pássaros voltando para os seus lugares, as raposas entrando nas suas casas, e talvez nós não iremos conseguir sequer retornar para a nossa casa. Então, quando a gente olha o texto, quando a gente olha tudo que foi explicado dentro desses poucos minutos, há um preço da chamada. Então não adianta ser um advogado que tem vontade de seguir. Não adianta ser um mestre da lei que tem vontade de seguir. Não adianta ser um médico que tem vontade de seguir. Não adianta ser um homem rico que fala: minha vontade é seguir. Entre a vontade e o efeito de fazer, existem dois mundos. Vontade eu falo, mas fazer eu tenho que me abrir mão de alguma coisa. Então o primeiro público agora atingido são daqueles cujo qual tem a sua mordomia, tem um teu salário mensal, tem o seu título, as pessoas te respeitam lá fora. Lá você dá ordem, aqui você vai ser comandado. Então o primeiro grupo que a gente vai falar são de pessoas importantes. E esse escriba é alguém de patente alta. E Jesus está dizendo assim: me seguir não é fácil como você costuma fazer com eles. Me seguir, você vai ter que se anular. Como a gente cantou aqui agora, que ele cresça ou diminua. É mais ou menos a vida de um escriba. Então, para você que levantou a mão e cantou, você vê qual a diferença entre o canto e a tua prática. É muita coisa. Então a gente está sendo perfeito na harmonia musical, nos cânticos, mas na prática muitos de nós estamos, olhem para cá, muitos de nós estamos muito longe daquilo que é uma verdade do que a gente canta. Quem aqui tem coragem de abrir mão de alguma coisa? A gente não quer. Na verdade, o que mais incomoda para a gente, de muitas pessoas que saem da igreja e saíram daqui, é porque não conseguiram abandonar aquilo que foi lhe pedido. E muitas pessoas não querem entrar para a igreja porque sabem que vão ter que abandonar o que fazem lá fora.
E quantos escribas talvez hoje a gente não encontra no século de hoje, são pessoas regadas de si mesmo, cheias de si, que não se esvaziam para Deus encher Ele delas. Você está entendendo? Então, na primeira colocação nossa é: o quanto você está cheio de você, o quanto você está cheio dos teus sonhos, o quanto você está cheio das tuas patentes, o quanto você está cheio dos seus ganhos, dos seus sonhos, e o quanto Deus tem perdido espaço na sua vida, porque aquilo que era espaço para Deus preencher, você tem preenchido com conhecimento, com tentativas. Lembrando, nem todos aqui serão vocacionados a um nível de liderança extraordinária, mas eu estou dizendo que, quando eu digo liderança extraordinária, é, na verdade, ser alguém de grande relevância no reino de Deus, mas todos vocês, sem exceção, serão aqueles que irão cooperar para que aqueles que forem destaque, aqueles que se levantarem no teu lugar, você seja um Barnabé na vida dele. E o primeiro episódio que nós pegamos aqui é de alguém muito formal, muito habilidoso, muito comprometido, muito respeitado, alguém que dá ordem e as pessoas cumprem. E Jesus falou assim: tu quer me seguir de verdade? Quer ser cristão de verdade? Está aí alguém que montou 4 cultos num domingo, está cheio os 4 cultos porque está pregando uma mensagem de 30 minutos. Mas será que é isso que Deus quer para essa igreja? Porque Ele está olhando o número, Ele falou de números, que a igreja encheu mais. Mas a igreja encheu, e as pessoas, será que estão vazias ainda? Será que as pessoas estão vazias? Então não adianta eu fazer o que você quer, porque Ele falou, ó, cuidado que você não vai poder mais voltar para casa, cuidado que você vai querer aquela refeição, não vai ter o dinheiro completo para comer. Quem quer me seguir, olha as aves do céu, vão voltar para casa, mas talvez você não volte. Sabe aquela coisa, irmão, de um seguidor de Jesus está numa rua e de repente não consegue nem o banco vai fechar 3h30. Aí o cara, meu Deus, tem que pegar o banco aberto. Aí no meio, na porta do banco, na esquina, me vem aquela pessoa que está afastada há muito tempo do evangelho. Aí você fala, Jesus, não acredito, que prova. Ou você reconcilia ela, ou você vai fazer o teu saque. É o que Jesus falou, as andorinhas vão para o saque, as raposinhas vão para o saque, mas o Filho do Homem não tem privilégio do saque, a não ser vir para as ovelhas perdidas de Israel. 99 não é 100. É o tipo de prioridade. O quanto nós andamos ocupados, quanto tempo você gasta numa academia e quanto tempo você não gasta em leitura. É mais ou menos isso. Quanto tempo você gasta naquilo que você gosta, aquilo que te faz bem, e aquilo na verdade que é necessário para você. Por muitas vezes a gente não gosta do que é necessário, mas se a palavra necessário está como necessário, se tornou uma prioridade para a gente. E quanto tempo a gente não gasta naquilo que é prioridade para a gente? Bom, está explicado a questão do escriba aqui? Então diga assim, os pardais têm casa, a andorinha tem ninho, e eu tenho rebote. Verso 59, existe outro episódio retratado aqui, que diz assim, e a outra pessoa lhe disse, siga-me. O homem, porém, respondeu, deixa-me eu primeiro sepultar o meu pai. Estudando isso aqui, eu tive que ver as colocações do português aqui, e os verbos, e fui pegar algumas coisas que me deixassem mais claro, porque Jesus falar que não dá para sepultar, eu diria que ele se tornaria uma pessoa sem sentimento para a família. Ele, quando chegou na casa de Marta e Lázaro, ele chorou. Então, na verdade, ele também foi para o sepultamento de Lázaro, mas depois ele ressuscitou. Ele também chorou quando viu a viúva de Naim enterrar o seu único filho. Então, Jesus tem sentimento. Aí, olhando isso aqui, eu falei, Senhor, está estranho pra caramba. Como é que o Senhor falou para ele não sepultar o pai dele? É anti-evangelho, porque aquele que não governa bem a sua casa é infiel e negou a fé. Então, como é que o cara não vai sepultar o pai? Imagina. O cara tem um evangelho e tudo, na hora de fazer o sepultamento, ele vai fazer o ritual, seja daquele tempo do tempo agora. A despedida não se fala com o morto, né? Mas fala com quem está vivo, aplica o coração ali naquele momento, ao que temos feito e como iremos sair daquele funeral. E eu fiquei pensando. Preste atenção no texto. Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu. A palavra sepultar o pai não é que o pai morreu, é terminar os dias com o meu pai. Ele quer seguir Jesus,
mas quer terminar os dias com o pai dele. Ninguém pode agradar dois senhores, irmãos. Por muitas vezes o evangelho, a gente irá abrir mão de tardes com a nossa família, de passeios com a nossa família, não que seja uma prática constante. Quantas vezes Maria veio pegar Jesus e ele estava ocupado? Tratamos como ignorância a palavra de Jesus. A Maria está lá fora, alguém diz assim, tua mãe está lá fora. Ele fala assim, beleza, quem é minha mãe, quem é meu pai? Imagine nos dias de hoje, quem é minha mãe, quem é meu pai? Jesus, na verdade, ele inclui todo mundo. Há pessoas que vão dizer, ele excluiu a mãe dele. Eu vou dizer não, que ele incluiu todo mundo, disse que todo mundo que é enxertado na família da fé tem o mesmo sentimento da família da carne. Ele vai dizer, aquele que faz a vontade do meu pai, esse é minha mãe, esse é meu pai. Então, olhando por essa ótica, que esse pai ainda não tinha morrido, eu já ouvi nesse altar uma pessoa dizer, aqui mesmo, onde está esse negócio aqui, ó, tem um negócio marcando para mim aqui. Uma pessoa dizer para mim assim, saiu no culto depois, pastor, eu só não dou mais para Deus, porque minha mãe está acamada, e eu preciso cuidar dela. Eu falei, ok, sem problema nenhum, você está certo, era um momento. Só que a mãe já partiu dessa vida, e a pessoa nem com a gente está mais. Eu estou aqui com Jennifer e com o Rafael aqui, que nunca eu vi problemas do pai para eles servirem. Não sei se vocês lembram, a Jennifer e o Rafael, que ficava com o pai, conta aqui, conta ali, ó, cadeirante, sofria umas paralisias, até o último dia. Esse jovem falou para mim que chegava em casa às vezes do trabalho, tinha que trocar e lavar o sogro dele todinho, para trazer e conduzir a igreja, e com criança pequena. Na verdade, nós estamos de parabéns, irmão, porque prometemos as coisas e não somos capazes de cumprir, quando nos Deus dá a oportunidade. Na verdade, não é uma promessa, seria uma desculpa. Tendo ou não tendo alguém para cuidar, a gente falaria a mesma coisa. Quando nós olhamos para a vida deste jovem, digo amém, que tem 5 pessoas dormindo. Não, diga bem alto para acordar o dormioco. Ele não está, na verdade, com um pai morto. Na verdade, a leitura aqui não é meu pai acabar de morrer. O pedido dele é até que meu pai envelheça e eu possa sepultar. Senhor Jesus, permita que meu pai envelheça e eu aproveite bastante meu pai. Depois que eu aproveitar o meu pai, depois que ele envelhecer e até mesmo vir morrer, eu vou te procurar para te servir. Olhe para a pessoa do seu lado e fala assim, você gosta de resto? Do que sobra? Porque Deus não gosta dessas coisas não. Eu vou servir Jesus quando me aposentar. Eu vou servir Jesus quando eu estiver ganhando melhor. Quando é que isso vai ser? Alguém consegue fazer um cálculo do que será o dia de amanhã? Alguém consegue aqui matematicamente dizer quando isso vai acontecer? Não! Então não existe prerrogativas que a gente possa colocar para amanhã. Qual o melhor dia para a gente servir? Hoje. Não, quando eu ganhar mais. Isso nunca vai acontecer, porque você condicionou o serviço ao que Deus pode fazer na sua vida, e Deus não é mercenário como os homens. Quer servir, sirva agora na dor. Quer servir, sirva agora quando não dá. Quer servir, sirva agora no cansaço. Se é para servir, dê o seu melhor nas suas impossibilidades, porque servir quando é fácil não é servir, é falta do que fazer. Eu vou servir quando der, falta do que fazer, vai coçar o saco, vai ver Globo Esporte. Eu vou servir quando der. Deus não quer quando der, Deus quer o que você tem. Na verdade, Deus é um Deus tão zeloso, tão amoroso, que Ele não divide com você com ninguém. Tudo que tenta roubar o lugar dele, Ele fala assim, eu quero esse lugar. Foi o que aconteceu com Abraão, com Isaac. Abraão parou de sacrificar, parou de cultuar, porque ganhou um carro novo, porque agora está numa casa com piscina, porque agora o salário aumentou, porque agora está em reuniões. Deus falou assim, Abraão, me dá o teu trabalho, Abraão, me dá a tua casa, Abraão, me dá aí tua saúde, Abraão, me dá tudo. O que é Isaac para você, senão aquilo que roubou a vontade, roubou o lugar de Deus? Está comigo aí, não? Então esse lugar onde saem muitas coisas, também traz muita gente com crise. Porque aqui é o lugar, aqui é a fonte, diga, aqui é a fonte. Aqui é rebote, aqui todo mundo consegue tudo, sim ou não? Sim. Mas nem todo mundo que recebe muita coisa aqui sabe lidar com essas coisas depois que recebe.
E a gente começa a se embolar, até que a gente fala assim, Deus sabe que eu estou sem tempo. O que Deus tem a ver com isso? Vai administrar o seu tempo. Você está sem tempo? Tira o teu Instagram para tu ver se não vai sobrar 4 horas do teu dia. Está sem tempo? Tira a televisão para tu ver se 2 horas de futebol não vai sobrar alguma coisa. Está sem tempo? Na verdade, a gente tem acumulado funções no qual não fazem nada na nossa vida. Não cumpre propósito na nossa vida, só está acumulativo para nós. Estamos nos tornando uma verdadeira lixeira. Estamos colocando a vida de alguém que fez aquilo tudo outro, estamos nos preocupando porque a internet, a televisão mostra tudo para a gente está sentindo dor do que nem era com a gente o negócio, a gente vai tomando dor dos outros, daqui a pouco a gente está até doente porque os outros estão passando doença para a gente. Está comigo, irmãos? O preço do chamado. Então ele diz, quando meu pai morrer, deixa eu sepultar ele. A gente está tratando Deus como mixaria. Senhor, deixa eu aposentar. Havia um homem que a Bíblia diz, cantando em parábola, em que ele tinha uma herdade muito grande, de repente começou a produzir muito mais do que ele imaginava. E ele destruiu aquele terreno que ele tinha, aquele galpão, e construiu outro muito maior, e disse assim, agora minha alma vai comer, beber e dormir. Jesus grita no coração dele, dizendo assim, louco, esta noite pedirei a tua alma, o que preparou para ela? Então, na verdade, a gente está preocupado, às vezes, com o amanhã, e deixando de servir hoje. Muitas pessoas, irmãos, estão aqui. Como eu peguei 5 pessoas dormindo, elas foram tomadas pelo cansaço. São nossos irmãos, estão lutando, sim. Eu tenho que abrir essa aspa aqui. Mas foram tomados pelo cansaço. Mas onde entrou o cansaço? A preocupação. O culto vai acabar até eu pegar o ônibus e ir embora, até o Uber chegar, até eu chegar na minha casa. Tem que fazer a janta, tem que preparar a roupa e amanhã. Mas se Jesus voltar essa madrugada, para que tanta inquietação assim? Agora, se fosse um serviço no qual você ia ganhar uma madrugada produtiva, se alguém chamasse para você ganhar R$500 nessa madrugada, servindo algum trabalho, o sono ia embora, o cansaço ia embora. Por que o cansaço ia embora? Porque a gente ainda está no mundo que vê, o mundo físico e não o mundo espiritual. Alguém pode dizer um amém? Fica chateado hoje não, recebe só isso aí. Grite bem alto assim, Deus não gosta de resto. Inclusive é isso agora para esse ambiente de culto. Dormir aqui, ficou acordado o dia inteiro, bateu, foi boca no trabalho, sapateou, foi no shopping, tomou sorvetinho, tomou Sander, saiu conversando com todo mundo, entrou em casa animado, viu os amigos, botou a fofoca em dia. Aí quando chega na igreja quer dormir, está dando resto para Deus, amanhã quer que o dia seja abençoado. Abençoe meu dia de amanhã, Senhor. Como? Lembra da última pregação? Eles foram para casa, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Se você não estiver acordado no Monte das Oliveiras, você não terá resposta no dia seguinte, irmãos. Verso número 60, Jesus respondeu, deixe que os mortos sepultem seus mortos. Vocês, porém, devem ir anunciar o reino de Deus. Trazendo cor para essa colocação aqui, de alguém que de forma sentimental pediu para enterrar o pai, a mãe, o cachorro, o papagaio. Vamos respeitar, mas não é que alguém tinha morrido, é que alguém fez um protocolo e falou assim, eu só vou servir quando me aposentar, eu só vou servir quando me formar. Pessoas, meu irmão, que têm perdido a sensibilidade. Eu vejo pessoas que abrem até mão de ministério porque entraram na faculdade, por isso que vão morrer na faculdade, porque o que te mantém. Ontem eu fui na casa de uma pessoa despedir, porque ela vai fazer faculdade em outro país, fazendo medicina em outro país. Eu cheguei para ela e a mãe estão indo, eu cheguei para ela e falei assim, ó, quando chegar no primeiro dia de aula, vai ter uma apresentação. Você já fala assim, o meu nome é fulano de tal, eu vim do Brasil e sou cristã. Ela, sério? Eu falei, sério, porque uma vez que você já grita quem você é no lugar, no dia da tua fraqueza, você vai ter que sustentar aquilo que você iniciou. Chega num trabalho e já grita assim, pessoal, ó, sou da Rehoboth, da Parede Preta, né? Sou fruto fiel, né? Sou consolidando. Porque se você disser para Pombagira, que anda te assediando, que você é casado, ô mulher, sou casado, essa mulher nunca mais vai te chamar pela segunda vez. Então a gente tem um jeito de manter a postura. Qual é a primeira postura? A primeira carta de apresentação nossa. A primeira carta de apresentação nossa na faculdade, a primeira carta de apresentação no trabalho. A primeira carta de apresentação que a gente mostra, no dia mal que a gente está fraco, o Espírito vai lembrar e falou, ó, você falou em meu nome aí, você rapidinho, ó, não pessoal,
Você esquece que você é fraco e se torna forte, porque você vai ter que sustentar aquilo que você falou um dia. Está comigo aí, não? Jesus respondeu: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Lembrando isso aqui, não há ódio nenhum de discursos de Jesus. Talvez das comunidades que têm se levantado de hoje, alfabética, com sinais aí, mais, menos, meia, sei lá, essas porcaria, talvez colocaria que Jesus é uma pessoa estúpida. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Há muitas pessoas conhecendo apenas a letra, mas não lê no Espírito, não entende a revelação do Espírito. Na verdade, esse discurso desse rapaz aqui está igual ao discurso de muita gente, querendo terminar alguma coisa para depois fazer aquilo que não devia abrir mão. Conheci uma pessoa recentemente, que ela ia viajar para outro país, em 6 meses ainda, sem nada definido, ela já chegou para o pastor e falou: pastor, eu queria entregar meu cargo. Por quê? Não, que eu vou ir para outro país. Mas quando? Não sei, a gente está vendo, mas provavelmente daqui a 6 meses. Como é que eu vou chegar lá? Sem combustível, zerado, com tanque na reserva. Quem não se envolve dá trabalho, irmãos. Eu tenho que sair daqui queimando, se Deus me levar para algum lugar, eu tenho que sair daqui queimando, pelando. Porque se eu não estiver nesse estado, eu não vou incendiar nada, eu vou me apagar mais do que eu acho que eu estava. Jesus colocou na questão de trabalho e disse: meu pai trabalha até agora. Quando ele vai dizer sobre constância, ele vai dizer: irmãos, sejam firmes, sejam constantes, Paulo, superabundantes na obra do Senhor. Em toda a Bíblia ela não tem palavras no qual te incentiva a parar. Homens vão dizer: para, você está cansado, abre mão um pouquinho da igreja, mas ninguém manda você abrir mão daquilo que é carne. A nossa família mesmo, a nossa família se bobear na nossa própria casa. Quarta-feira de novo mas passa uma noite na gandaia que ninguém da tua casa vai te incomodar. Ninguém vai te incomodar. Então o que a gente faz? A gente precisa ligar essa sirene hoje. Qual é a sirene? O que eu estou fazendo é espiritual. Eu preciso ter discernimento para as queixas que as pessoas irão prestar para mim. E eu preciso ser um agente espiritual do céu, irmãos. O Senhor vai dizer para Josué: seja forte e corajoso, não te mandei eu. O nosso irmão aqui, no qual possuiu a terra prometida, o nosso Caleb, ele diz: ainda eu. O cara vai dizer: 45 anos passou, ainda eu o quê? Ainda eu estou revigorado, ainda eu estou forte, ainda eu estou esperançoso. Por que que esse glória teu está menos do que o de semana passada? Por que que esse culto teu não está tendo tanta relevância igual o mês passado? Porque nós andamos perdendo energia em algumas coisas. A faculdade te cansa? Tranca. O trabalho te afasta? Sai. Você quer ouvir isso ou quer dizer: seja forte, está dando uma de... Se eu não estivesse no púlpito, eu pensei, pequei. Porque a gente ora pedindo coisas, depois a gente anula o processo de Deus pelas coisas que a gente orou. Na verdade, se tem alguém macumbeiro, está aqui, irmãos. Tem gente amaldiçoando aquilo que um dia foi bênção. O filho que tu me deste, o casamento que o Senhor me deu, a prestação da casa que o Senhor me deu. Mas quem orou pedindo? Então será que foi Deus? Porque na hora de entregar a gratidão, na hora de agradecer, Gabriel, é assim: Deus me deu, pastor, olha a chave. Deus deu a chave e deu uma prestação de 30 anos para você pagar. Então usa essa mesma voluntariedade da chave, essa alegria durante os 30 anos de pagar a prestação. Fica temporaneizando Deus. Parece que Deus tem sentimento agora. Já pensou Deus com sentimento? Não que Deus se compadece, Ele se compadece, mas o sentimento é o seguinte: o sentimento paralisa a gente vive pelo que a gente sente. E Deus não, Deus é racional. Deus vive pelo que Ele tem projeto, pelo aquilo que Ele traça, pelo aquilo que Ele determina. Não há oscilações de pensamento nele. Olha como a profecia é bem cabível para nós. E a gente vive sentimento: hoje eu estou afim, amanhã eu não estou afim. Irmãos, anula sentimento, irmãos. Quer viver em fé? Anula sentimento. Porque o sentimento toda hora vai dizer para você assim: não vai dar, não é tua hora, você não pode. O sentimento é o nosso maior inimigo da nossa alma. Por isso que a Bíblia diz sobre raciocínio. Raciocinar é lógica. Ainda que eu esteja com frio, mas eu preciso entrar. Ainda que eu esteja fraco, eu preciso me levantar. Está comigo aqui? Sentimento. Você acorda e fala: caramba, tem que trabalhar 6 da manhã. Sentimento, 5:30, 6 da manhã. Mas propósito, determinação: eu preciso e vou trabalhar.
O teu corpo nem entende que você dá um salto, o teu corpo demora a reagir ainda. Você já levantou, por quê? Você é uma pessoa determinada. Você não vive segundo o cansaço, segundo o sono. E esse tipo de pessoa sempre ganha com Deus, porque são pessoas que Deus pode contar a todo momento. Ela não consulta o seu estado sentimental, a sua cabeça, se está boa ou não. Ela não consulta o estado físico. Ela nem faz consulta a se tem recurso ou não. Ela vai e faz. Está comigo aí, não? Está comigo aí, não? Bota a mão no ombro desse irmão e fala assim: não seja sentimental. Pessoas sentimentais param por tudo. Eu declaro sobre a sua vida: você é racional. Amém? Agora outra colocação no verso 61 diz assim, de Lucas 9, verso 61. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Eu estou rápido, não? Camila. Verso 61. Aí não, varoa. Verso 61. Outro ainda disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa antes que eu me despeça da minha família. Você vê que está todo mundo com desculpa de alguma coisa. Ah, Senhor, eu vou te seguir. Tem certeza? Vai ter onde dormir, não? Ih, não quero, não. Na vigília tem cama? Não tem, não. Então não vou, não. Tem gente que condiciona estar no lugar. Condiciona. Estava ontem conversando com um amigo. A gente, há um tempo atrás, não fomos para esse lugar em respeito a essa pessoa. Eu estava com contato do dono do lugar. Um galpão gigantesco. Uma tal igreja foi para esse lugar. E cavar poço, irmão, são poucos que querem. E nessa igreja tinha muita poeira, como era um galpão, sem ar-condicionado, sem nada. Aí a igreja bonitinha que eles saíram, que só cabe 200, e na outra eles conseguiram em meses colocar 700, estava muito calor. A madamizada, aquela galera bem nobre da igreja, que fundou a igreja, estava assim: pastor, está muito calor, vamos voltar para lá, vamos. E as almas chegando, as almas chegando. O outro, o pastor foi colocar um vaso no banheiro melhor. O outro falou assim: ei, irmã, acorda. O outro falou assim: ó, o vaso aqui não é nosso templo, não. Acorda, peraí, pessoal. O vaso aqui não é nosso, não. Vai investir aqui para quê? Irmãos, o pastor guardou aquilo para si, foi sentimental, saiu do lugar. O lugar hoje se tornou um mercado. O que não alimenta o espírito, alguém vai alimentar a carne, irmãos. Se a gente for sentimental, imagine só sentimental. Quando nós chegamos aqui, não tínhamos avançado, não tínhamos conquistado. Tem muitas pessoas, irmão, com saudade da igreja pequena. A igreja pequena, quem está lá de líder, está doido para ser grande. E tem gente com saudade da igreja pequena, por quê? Porque a gente pegada em sentimento. Ah, porque na igreja pequena era um pouco, a gente tinha mais acesso, a gente era mais ouvido. Ei, vai cuidar de vida, irmão, vai tomar vergonha. Vai se importar, vai liderar uma cela, vai visitar alguém, vai para o hospital, vai para o orfanato, vai fazer alguma coisa, irmão. Vai ficar igual, agora eu vou acertar, sanguessuga. Vai ficar igual o sanguessuga a vida inteira. Você já foi alimentado bastante, irmão. Já foi alimentado bastante. Vocês estão em Rehobote, irmãos. Há 6 meses já tem alimento suficiente para sair, meu irmão. Anunciando Jesus, irmãos. A saudade da igreja pequena, por quê? Ah, porque lá era mais organizado, era pouca gente. Eu não gosto de muita gente. Vai para o céu não. Vai para o céu não. Quando você vê que os anjos dizem que são milhares e milhares e milhões, milhares e multidão nos vales da decisão, você não vai para o céu não, irmão. Vou arrumar uma cela para você no inferno, sozinho, solitária. Ah, fala sério, irmão. Oh, a gente gosta de gente, irmãos. A gente gosta de tumulto, irmão. Olha para esse irmão do sofá, fala: é nós, fechamento. Ah. O outro agora pede, presta atenção para você entender essa parábola. É uma história contada, verídica, com 3 personagens. O primeiro ele queria seguir, mas tinha um posto a ser liberado. O outro queria enterrar o pai. E agora o outro quer se despedir da família. O que tem de mais nisso? Sendo mais explicação, parece até que Jesus é uma pessoa ruim, né, pessoal? Mas deixa eu explicar para vocês isso aqui. O outro ainda disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa antes eu me despedir da minha família. Mas Jesus disse: quem põe a mão no arado jamais pode olhar para trás, jamais é apto ao reino dos céus. Já viu aquelas batalhas que você quer caminhar, alguém na tua casa começa a ficar doente? Um filho começa a ficar febril no dia do culto, na hora. A visita vem,
A mãe age sentimental. Meu filho, eu estou sozinho, estou vendo alucinações. Algumas coisas. O marido que não é convertido fala, poxa, logo hoje. Você fala, você tem 7 dias na semana. Algumas crises, alguma guerra familiar pode te prender. O que ele está dizendo? Quem não cortar o cordão umbilical familiar. Nós somos vítimas, irmãos, de filhos, de esposa, de marido, de sogra, de sogro, de vó, de vô, de tio, de tia, da prima mais querida, somos vítimas. E algumas dessas pessoas, usando roupa, com um sorriso que você conhece, com um timbre de voz no qual você se torna conhecido por ser familiar, podem ser uma ferramenta para paralisar a sua fé. Por que Jesus disse aqui, quem bota a mão no arado? Porque você precisa pontualizar para a sua família o compromisso que agora você tem com Deus. Você tem que deixar para a tua família dizer assim, pessoal, eu vou ir. O churrasco é domingo, você sabe que eu tenho culto domingo, então, na hora da folguinha eu vou ir. Vamos arrumar um compromisso no dia do seu compromisso. Se você, talvez alguns deixam a dizer aqui que eu sou radical demais, mas vê se você não é, o que você não mudou na sua vida ainda, e o quanto eles não te respeitam ainda. Nós, assuntos repetitivos, entramos na festa, nossos familiares, o funk está rolando, e eles não mudam porque nós chegamos. Mas na nossa festa precisa colocar bebida, senão o tio que bebe não vem. Precisa separar uma mesa para quem bebe, está ali. Pastor, não tem nada a ver, tem sim. Eu me santifiquei, a partir de hoje eu tenho postura. Eu não vou ficar com sentimento preso se a família gosta ou não gosta. Mais vale agradar a Deus do que qualquer um familiar. Qualquer um familiar. Então qual a questão que Jesus está tratando? Quem botou a mão no arado, quem tem compromisso com Deus, quem firmou aliança com Deus, não pode mais de maneira nenhuma estar com um cordãozinho umbilical, sentimental, familiar, nutrido ainda, porque a tua energia agora não vem mais de família. O que você recebe de Deus dá para ele, mas o que eles querem transferir para você não vai para Deus. Então a questão não é que não pode beijar e se despedir, pode. Está tendo festa, está na tua escala, está no compromisso, está no dia de culto, dá um beijo e volta. Pô, fulano agora que depois que entrou na igreja, é assim o papo, fulano agora depois que entrou na igreja, é assim, rapidinho. Aí eles tentam queimar o teu fim, mas quando você sai, aí você fala, mas ele está mudado, né? Bom, né? Na tua frente ninguém fala, mas quando você sai, ele fala assim, um dia a gente vai conseguir, né? Mas o diabo é do teatro, irmão. O diabo, ele está no teatro. Ele é tão que ele não deixa você ver essas falas. Ele monta os personagens. Então eles estão lá e falam, e agora vai dar dinheiro para a igreja, né? E eles estão lá. Brahma, escola. O diabo está dizendo assim, lá é dinheiro, mas aqui é a fortuna, né? Eles estão dando a fortuna lá. Aí, mas quando você sai, eles falaram de você pra caramba na cara. Esculacharam. Ficou um pouco com a gente, cordão umbilical. Mas quando você sai, eles falam assim, mano, olha que ele está mudado, cara. Tu vê outro, né? Quem diria, voltou para a esposa, está bem, os filhos, tudo. É isso que acontece, que o inimigo não deixa você ver, mas agora Deus está revelando o que eles falam de trás dos bastidores. É esse assunto. É esse assunto. Há um teatro para te impressionar. Você está lá, a hora do culto, a vozinha está, ai meu neto, estou com falta de ar. Ô vó, você estava vendo novela agora, não estava passando mal? O diabo usa, irmão, as coisas que a gente mais ama para nos paralisar. Porque se a gente não ama, a gente não dá atenção. Então ele usa aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem zelo, ele vai tentar nos paralisar. Ele vai usar um filho pequeno, recém-nascido. Ele vai fazer alguma coisa para te paralisar nos teus sentimentos. E Jesus falou assim, para você isso já passou há muito tempo. Por quê? Porque você botou a mão no arado, você disse que era meu, você se entregou para mim. Quem põe a mão no arado não pode voltar para trás. E é dessa forma que muitos deles vão se converter. Nós não somos daqueles que retrocedem. Pastor, mas é bíblico, porque eles ficam me criticando na sua frente só.
mas alguém me disse que eles falaram lá. É porque o diabo, ele é pai da mentira. Na verdade, o que está por dentro é: eu queria ter essa força, eu queria ser ele, eu queria ser ela, como eu queria estar lá. É isso que acontece. Então, olhando por essa visão de ótica, não é que Jesus não queira que alguém vai se despedir ou beijar. Qual o pecado que tem você ir numa festa de família? Eu vou na festa de família, essa festa for aquelas festas, irmão, que para mim não dá mais barulho na cabeça, acabou essa época. Eu vou lá, e aí galera, beleza? Beleza. Um beijo para todos, beijo todo mundo, irmão. Beijo todo mundo, como da comida deles. Já vai, meu filho. Quando que é a próxima? Tem que ser um pouco radical. Eu sei que tem muita gente com sentimento familiar profundo que está me achando esquisito agora e está com vontade de me tacar o tamanco na cara. Mas você vê, se você for essa pessoa que tudo abre mão para a família, quantos deles vocês já ganharam? Quantos deles já pediram conselho para você? Por quê? Porque eles estão chorando, eles botam 2 copos de cerveja, aí você, para fazer companhia, você vai lá e bebe também. Você não tem diferença entre você e ele. Não tem diferença, não tem posicionamento, não tem postura. É 2 lagartas juntas. Você precisa ser diferente, postura. Mas eu posso ir lá? Pode, deve, é o teu papel. Agora não pode se contaminar, não pode se dobrar, não pode se render, porque o Filho de Deus não pode andar cabisbaixo, nem no rudimento desse mundo. O Filho de Deus tem que ser decisivo, tem que ser alguém que sabe o que quer e conhecer os limites. O Filho de Deus tem que ser tão incisivo que, às vezes, Jesus falou assim, ó, os discípulos, todos sentimentais, Senhor, não quiseram receber a gente não. Jesus teve que dar uma lição de raciocínio neles, falando assim, sejam racional. Como assim, Senhor? Não quer receber? Sacode a poeira e vai para outro lugar. Racional. Por que o ministério de Jesus deu certo? Porque Jesus foi muito racional, entendido. As pessoas queriam ganhá-los, seduzi-los para outro caminho, ele não, sempre teve a plataforma dele definida. Agora, o que Jesus está dizendo aqui não é que não possa visitar, não é que não possa ir na festa, mas ele está dizendo assim, com família se rompe o cordão umbilical. Não é para deixar de amar nem respeitar, não é isso. Parece, mas não é. O texto vai ser explicativo, ele vai dizer, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto ao reino dos céus. É tão incrível que a gente vai ver alguém se despedindo com autorização de alguém que tem uma unção. 1 Reis, capítulo 19, verso 19, nós temos chamado de Eliseu. Repete comigo, diga assim, não é sobre se despedir da família, mas é cumprir o propósito. Elias partiu. 1 Reis 19, 19, jovem. 1 Reis 19, 19. Elias partiu e encontrou Eliseu. Eliseu, filho de Safate, tinha pai. Arando em um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo. Tinham trabalho. Então esse cara tinha pai e tinha trabalho. E Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os seus ombros e ele continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse, primeiro deixa eu dar um beijo de despedida no meu e na minha. Proibiu, não, então te seguirei. Elias respondeu, pode voltar, mas pense no arado que você foi convocado agora. Ele não estava arando? As juntas, não estava botando o boi para debulhar? Elias jogou a capa, jogou a unção, o chamado, o sucessor dele, Eliseu, e agora ele falou, vai lá, dá uma despedida, avisa aquilo que você vai fazer e volta para cá. Lembre-se do que eu fiz com você. E talvez seja a palavra que a gente deva guardar nessa noite. Lembre do que Deus te chamou. Lembre do que Deus fez em você. Lembre-se de quem você é. Não permita que ninguém mude a tua identidade. Não permita que ninguém bule o teu ministério. Porque por muitas vezes da família a gente ainda ouve assim, ó, ah lá, depois diz que é cristão, depois diz que é pastor. Por que eu fiz de mal? Nada, só não fez a vontade deles.
Eliseu, verso 20, deixou os bois e correu atrás de Elias e disse, perdão, é isso aí, deixa eu dar um beijo no meu pai, despedir da minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu, pode voltar, mas pense no que eu lhe fiz. Como que é proibido beijar pai e mãe? De maneira nenhuma. Eliseu falou para ele assim, Elias, desculpa. Elias falou assim, vai lá, beija assim, se despede assim, e anuncia o que vai acontecer na sua vida daqui para frente. E lembra do que eu fiz, ou seja, lembra do que eu te chamei. Então quem tem chamado jamais deve esquecer. Porque a pessoa que foi chamada para fazer algo para Deus, no meio do caminho vai acontecer uma opção de coisa para anular aquele chamado. E coisa no qual ela já orou um dia. Coisa no qual ela deseja, vai fazer bem para ela. Porque se não se fizesse bem, não disputaria com a chamada. Então quero que você levante sua mão lá em cima que você pode. E você vai dizer para você assim, para minha chamada, existem 1000 seduções que vão querer tirar dela. Para a tua família, para a tua avó, para o teu pai, para a tua mãe, para a tua esposa, para o teu filho, é tudo maneiro. Vai falar que você é louco, mas ninguém recebeu a capa nas costas. Porque eles falam na tua frente, mas a unção que veio foi nas costas. A capa de Elias. Ninguém reconhece a tua unção, ninguém sabe o que Deus tem para a tua vida. Então se você não souber, você vai ser uma pessoa de sentimentos. Primeiro sentimento é, se eu largar tudo, o que é que vai ser de mim? Tudo que você nunca foi. Quem não tem medo? Minha esposa, quantas crises deu para largar o ministério? Eu quero ficar com 2 lojas, ficou com 2 lojas. Daqui a pouco veio Deus tocando num filho, no outro. Uma obesidade, uma quase diabetes. Eu falei, e aí? Eu sabe que eu sou meio racional. Eu vou até o fim. Se Deus tem uma chamada, irmãos, não tem como correr dela. Correr, eu vou viver a vida inteira buscando algo que eu nunca achei. É uma vida no vazio. Eu vou abrir o balão e só vou achar vento. Agora, a crise de todo mundo é a chamada. É o ministério, é a vocação. O que vai ser de mim? Estudei tanto para quê? Fiz tanto para quê? Prestei o concurso para quê? Para entregar para Deus. O senhor chega com o teu certificado de OB e fala assim, Senhor, está aqui. Teu Corém chega e fala, Senhor, está aqui. Com tua carteira, com a proposta de viajar para outro lugar e fala, Senhor, está aqui. Chamada ministerial vale muito, irmãos. Vale muito. É o preço da chamada. Às vezes teremos pouco tempo com a família. Temos que esperar a oportunidade. Nem sempre estaremos no churrasco familiar, no qual às vezes junta gerações, 3 gerações. Poxa, está o meu avô e minha avó. Aí aquele dia, um dia em que Deus preparou para mim fazer uma chamada. É o dia que Deus me convocou. Talvez é o dia que teu pastor te chamou. Talvez é o dia no qual alguém te convocou. Aí você fala, pô, já tinha um compromisso. Ali, de fato, está a tua chamada. Eliseu estava vadiando? Eliseu estava sem fazer nada, soltando pipa? Estava fazendo o quê? Arando. Quando a capa veio nas costas dele, o que ele falou? Entendi a missão. Não tem mais para onde voltar. Agora, a única condição de eu nunca mais voltar para trás é eu fazer o que Eliseu fez. O que Eliseu fez? Presta atenção. Tem alguém comigo? Eliseu voltou para a sua parentela, ou parelha, desculpa, parelha de bois, juntas, né? E o matou. O que Eliseu matou? Porque ele falou assim, se ficar vivo, vou querer voltar a trabalhar nisso aqui de novo. Por que a chamada de muitas pessoas não são produtivas? Porque ainda não abriram mão daquilo que se torna uma desconfiança para Deus. É como se eu deixasse assim, está aqui, o meu está garantido. Deus está dizendo assim, sou eu que provei depois disso aí. Aí Eliseu matou a junta de boi. Matou e deu ao povo. Ele matou e usou madeira do arado, da própria carroça, para fazer fogo e assar e dar carne. Distribuiu carne para o povo da cidade e todos comeram. Então partiu com Elias como ajudante. Está nas águas. Entrou no oceano. Mas é ajudante? Está nas águas. Mas é servo? Está nas águas. Mas foi para ajudar Eliseu. Estou com o pé nas águas.
Afinal de contas, enquanto Eliseu cuida de Elias, Eliseu, na verdade, está cuidando da unção que será dele. Enquanto Eliseu admoesta, enquanto Eliseu cuida, lapida Elias, enquanto ele serve Elias, na verdade ele está servindo a ele próprio no futuro que já existe. Você está tomando conta aí da unção que está sobre esse lugar? A unção que você honra, você vai governar. Então uma questão da terceira fase da nossa palavra não é deixar de beijar TH, o pai e mãe, mas é entender que agora fui chamado. Um médico que preza a vida, se ele estiver numa mesa de cirurgia, algum familiar precisar dele, primeiro que nem telefone ele tem na mesa de cirurgia. Por quê? Porque para ele aquele paciente é tudo na vida dele, ele fez um juramento de bandeira. E se alguém ligar avisando que talvez um filho, uma mãe, etc., ele não vai abandonar. Ele vai cometer 2 suicídios. Um que ele não sabe o que vai acontecer lá, e outro que ele vai deixar o paciente na mesa da cirurgia que ele já sabia o que ia fazer. Ele não vai abandonar. O que ele não vai fazer? Ele não vai tirar a mão do arado. Independente do que aconteça lá fora, independente da ligação que for, independente de quem chama, ele não vai sair do lugar onde ele está arando. Ele não vai abandonar. Está comigo aí, não? E a gente não pode tirar isso como uma coisa indefinida na nossa vida. Precisamos sair daqui hoje definidos, irmãos. Com a nossa mão fincada no arado, irmãos. Que seja aquele martelo do Thor. Que só você mesmo consiga tirar, irmãos. Mas ninguém tire por você, irmãos. Que nós hoje possamos pegar as nossas estacas, irmãos, e colocar elas bem fixadas, irmãos, e sabemos que aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel para cumprir, irmãos. Eliseu é um retrato fabuloso do que não se deve botar a mão no arado. É a parte em que ele pratica aquilo que nem foi lhe pedido, mas na verdade quem é chamado sabe o que tem que fazer, só não faz. Elias deu alguma instrução para Eliseu? Deu não. Elias pediu alguma coisa para Eliseu? Porque quem é escolhido sabe que tem que abrir mão. Porque a unção já revela tudo que eu tenho que fazer. Sim ou não, pessoal? Ele não pediu nada. Nada. A condição do teu chamado é o seguinte: vai lá e detona os bois. Vai lá e... Não falou nada. Na verdade, a responsabilidade do chamado fez que Eliseu se tornasse uma pessoa madura, decisiva. Ele sabe onde quer chegar. E na questão que ele sacrifica os bois, é o que ele vai dizer, como a irmã acabou de tocar aqui: para onde eu irei? Então no dia da crise com Elias, ele fala: para onde eu vou? No dia que ele acha que não dá para caminhar com Elias, ele fala: para onde eu vou? Sabe por que a gente abandona? Porque a gente ainda não fechou as portas que precisa fechar. Se a gente fechar as portas no qual a gente costuma bater, enquanto tiver alguém com a porta aberta lá fora, nunca vai definir a vida ministerial. Tem alguém comigo, não? Alguém pode dizer um amém? Amém. Mateus capítulo 4, verso 18. Enquanto andava à beira do mar, os discípulos, Jesus viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, jogavam a rede ao mar e viviam da pesca. Viviam de quê? Vagabundos? Faziam nada? Está fazendo o quê, Vitória? Pescando, trabalhando. Jesus olhou os 2. Pastor, naqueles tempos era diferente da... Ei, ser humano mudou. Estamos na evolução agora. Era um macaco a gente. Ser humano é ser humano em todas as épocas, irmãos. Em todas as épocas. Eles também estavam trabalhando, sustentando a sua vida, a sua família. Jesus lhe disse: sigam-me. Somente isso, mais nada. Jesus lhe disse: sigam-me e farei de vocês pescadores de gente. Verso de número 20, tapa sem mão, no mesmo instante. O que é no mesmo instante, irmão? É chegar para quem está pescando e falar: pessoal, pode ficar para vocês, estão aí. O seguinte: que isso, rapaz, que loucura! Que vai ser de você? Não sei. Criei na palavra dele. No mesmo instante deixaram as suas redes e o seguiram. Pouco adiante, verso 21 e 2, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando as redes do barco. Com o pai Zebedeu, Jesus os chamou na frente do pai.
e eles também o seguiram de imediato. Toca no ombro de pelo menos 3 pessoas e fala assim: por que tanta demora? Agora lê esse finalzinho aqui: deixando para trás o barco e o... Chamada tem preço, irmão. Não é para gente fraca, não. Gente que faz quando dá, quando pode. Não dá. Lucas 14, verso 16 ao 20, jovem. Lucas 14, verso 16 ao 20. Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou o seu servo dizer aos convidados: venham, o grande banquete está pronto. Mas todos eles deram uma. Essa é uma parábola que trata das coisas que há de ser revelada nos últimos dias. Qual o grande banquete? As bodas do Cordeiro, a grande Santa Ceia. No arrebatamento da igreja, a igreja vai estar em grande colapso durante 7 anos e a noiva vai estar sentando com o noivo, ceando. Todo mundo entende isso aqui? Então há um grande banquete, trazendo agora uma tipologia de uma parábola. O pai preparou um grande banquete para a festa do seu filho. Quem é o pai? Deus. Quem é o filho? Jesus. E ele vai mandar chamar quem? Nós. E todos nós estávamos ocupados, no verso 18, mas todos eles deram uma desculpa e disseram: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo, peço que me desculpe. A gente sempre estava preocupado com alguma coisa que a gente conquistou, né? Preciso tomar, se eu não cuidar, sabe como é que é, né? É isso aí. Verso 19, outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero alimentá-los, sinto muito, não dá para ir para essa festa. E o outro, ainda outro disse: acabei de me casar, não posso ir. Eu pensei que casaram para subir os 2, né? Mas não posso ir. Qual a nossa desculpa? Conjugal? Profissional? O que nos prende? O que nos prende? Será que Deus dá um casamento para você se afastar dele? Então você só se uniu à pessoa, não um propósito. Eu separei aqui ao nosso final, verso 21 e 24, jovem, por favor. O servo voltou e informou o seu senhor que tinha dito. Ele ficou furioso e ordenou: vai depressa pelas ruas e becos e cidades e convide a todos os pobres, aleijados, cego e manco. Lembra da Bíblia? É melhor entrar no céu sem uma das pernas do que com as 2 ser lançadas no lago de fogo. Existe muita gente deficiente de qualquer coisa que vai subir, muita gente se achando perfeita que vai ficar. Verso 24: pois nenhum dos que foram convidados provará do meu banquete. Imagine, olha para a pessoa do seu lado, fala para ele assim: estou te vendo rico já, próspero, só não vou ver você no céu. Imagina, tem sentido essas coisas? Tem sentido a pessoa crescer em tudo? Tem sentido, irmão? Não tem sentido. Cresceu em tudo, avançou em tudo, prosperou em tudo, conquistou tudo. Só o verso de número 24 diz que: pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Quem é que não vai provar do banquete? Aqueles que deram não para quando era para dar sim. Aqueles que viram a sua vida como prioridade, aqueles que viram o seu trabalho como prioridade. Não estou chamando ninguém para ficar aqui 24 horas na igreja não, irmão, não é isso não. A igreja está vazia o dia inteiro, só teve culto de manhã e fica aqui poucas pessoas trabalhando, etc e tal. Eu estou dizendo para ser cristão de verdade, irmãos, aqueles que têm compromisso com Deus, aqueles que botam a mão no arado, aqueles que fazem da sua vida um estilo de vida do céu na terra, irmãos. Aqueles que são igreja não somente quando chegam aqui, lá fora, são igreja lá, irmãos. Aqueles que estão no ajuntamento. E existe uma canção de Elaine Martins que é O Preço da Chamada. E essa canção ela é muito forte, quero que vocês depois ouçam. Não iremos tocar, principalmente eu vou botar o Léo em apuros aqui, nada. Mas o tema da canção é Preço da Chamada. Amigo, você consegue pegar somente a letra da música e pôr pra gente? Não precisa colocar áudio não, porque a gente é muito ruim de canto. Pega a letra, tá? Pega a letra e põe no telão, por favor. A letra da música é um absurdo de chamada. Ela diz sobre a chamada de Elias, sobre a chamada de Davi,
sobre a chamada de Moisés, sobre a chamada de Josué, sobre a chamada de Elias, sobre a chamada dos profetas. É um absurdo. A gente gosta muito das histórias, mas quando a história Deus quer fazer na nossa vida, a gente acha ruim. Todo mundo gosta de ler a história do sofrimento. Eu me identifico muito com José, e Deus está dizendo, posso fazer o que eu fiz na vida dele na sua? Aí você fala, Deus, dá para cortar a acusação? Dá para cortar também um calabouço? Dá para cortar a escravidão? Não dá não. Ou é ou não é. Deus não é aquele ser que você chega no ser cru e fala, ei, bota hambúrguer, ou bota hambúrguer, bota ketchup? Não. Tem que ser completo para Deus. Muito obrigado, só segurei. Quem tem chamada nem sempre habita nos palácios. Às vezes vai cuidar de ovelhas no deserto. Quem tem chamada, às vezes malha trigo no lagar. Lembra de Gideão? Procura amigos e não tem ninguém por perto. Se tem uma coisa, irmãos, que existe na chamada é a solidão. Você não consegue mostrar a tua nudez para muitas pessoas. Muitas pessoas não sabem distinguir o homem natural de um homem de Deus, e provoca muitos que têm chamada a solidão. Mas Deus é tão perfeito que na caverna que ninguém entra, Deus vai te procurar. Quem tem chamada nem sempre, obrigado, pode pular. Quem tem chamada às vezes enfrenta o gigante. É ou não é? Quem lembra de Davi? E não adianta tomar armas emprestadas. Muitas vezes o que lhe resta é uma funda e uma pedra. E a confiança em um Deus que nunca falha. Uau! Por favor, quem tem chamada, às vezes enfrenta o Carmelo, promove desafio para ver o fogo do céu descer. Quem tem chamada, às vezes vai morar junto ao ribeiro, para sentir de perto o cuidado de um Deus fiel. Quem tem chamada, não recua, mesmo quando os muros são altos. Ele crê que com mais uma volta, os muros cairá. Quem tem chamada, às vezes tem que enfrentar o mar vermelho, mas olha para o povo e diz, a ordem é marchar. Quem tem chamada, às vezes tem que abandonar a parentela, e seguir para uma terra que não se sabe onde é. Quem tem chamada, às vezes tem que subir o Moriá, passar pela prova, e ver o Deus aprovar a sua fé. A chamada de Deus vem acompanhada de sofrimento, de perdas, de lutas e de lamento, mas a vitória é garantida para quem suportar. Onde pisar o teu pé, pode ficar certo, Deus te abençoará. Se levante contra quem quiser se levantar, mas vai cair, porque é de Deus a tua chamada. Enfrente o leão, derrube o gigante, Deus confirmará o teu ministério aqui. Creia que nesse deserto rios irão surgir. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu, te capacitou e também te encheu. Dessa missão não tem como fugir. Deus escolheu você. Fica de pé.